CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria química. Eu converso com a Daniela Manique, ela é CEO do grupo Solvay, que comanda a Ródia para a América Latina. A Ródia é uma empresa química líder com uma ampla variedade de produtos utilizados em diversos setores econômicos. E ela está presente aqui no Brasil há 106 anos. Daniela, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, muito obrigada. Agradeço muito o convite e a oportunidade. Prazer é o nosso. Daniela, a gente sabe que a indústria química no Brasil tem um papel estratégico na nossa economia, fornece insumos para diversos setores, como agronegócio, saúde, energia, alimentos, cosméticos, construção civil e a indústria de base, mas é um setor fortemente impactado por impostos, tem também muita burocracia nos processos regulatórios, a logística no país é muito precária e tudo isso acaba encarecendo matérias-primas e produtos. Na sua avaliação, esse pacote reduz a competitividade da nossa indústria frente a outros países? É lógico, Rosana, a gente acaba sendo impactado, né? A indústria química, ela é vista como a mãe de todas as indústrias. Então, nós estamos na base, quer dizer, quando a gente teve até a questão da Covid, algumas empresas tiveram que sair correndo para fazer produção de álcool gel, nós mesmos paramos uma fábrica para poder ajudar o sistema. Então, nós estamos na farmacêutica, nós estamos na saúde alimentar, nós estamos na saúde hospitalar, nós estamos na segurança de fertilizantes e alimentos, nós somos a base da cadeia. Então, seria muito importante a indústria química ser muito competitiva no Brasil, mas nós temos o impacto do custo Brasil. Então, nós temos, infelizmente, o gás natural mais caro do mundo, a nafta mais cara do mundo, uma guerra fiscal entre os estados, que hoje, por exemplo, se eu estou num estado de grande consumo, como é o estado de São Paulo, produzindo aqui, eu pago um ICMS do estado local e o meu competidor que traz um produto asiático e que entra por outro estado de alguns portos que têm benefícios, não pagam o respectivo imposto igual ao meu do estado onde eu estou produzindo. Então, quer dizer, a gente tem uma carga muito grande. Então, isso traz um desafio maior para a indústria química, né? Acho que nós temos hoje renovado os nossos parques, os associados hoje da BIQUIM, da Associação Brasileira de Indústria Química, nós temos fábricas de ponta, com tecnologia muito boa. Se você entrar hoje nas nossas fábricas, os painéis são todos automatizados, já está todo mundo trabalhando com inteligência artificial, com manutenção preditiva, com base em IA. Então, somos muito avançados, mas sofremos com a falta de competitividade do Brasil e com acesso a matérias-primas mais caras e essa carga tributária que é bastante complexa. Então, lista para a gente quais são, na sua avaliação, os principais desafios para a indústria química brasileira conseguir avançar em termos de sustentabilidade. Eu acho que nós temos muitas oportunidades, é por isso que eu acredito que é um ponto importante realmente nós olharmos políticas estruturais para a indústria química, porque você vê, nós temos um pré-sal que vai trazer para os próximos anos uma quantidade de gás natural imensa para o Brasil. Então, um dos pontos, né, é que hoje nós pagamos 12, 13 dólares por milhão de BTU, por exemplo, de gás natural, enquanto os Estados Unidos cobra 2. A China recebe um equivalente da Rússia de 2, 3 dólares. Né? Hoje nós temos um monopólio ainda nesse campo. Né, e uma dificuldade de acesso à infraestrutura. A partir do momento que você passa a ter mais disponibilidade e uma abertura maior desse mercado, um mercado livre, por exemplo, que reduz esse custo para metade do que nós temos hoje, nossa, já vai ser uma energia imensa para a indústria química. Então, eu diria, acesso a gás natural e a matéria-prima competitivos, e não é dizer que são subsidiados, é simplesmente que estejam em patamares internacionais, que eles não sejam 2, 3 vezes mais caros do que os nossos concorrentes, Estados Unidos, a Ásia, a Europa, né? Uma carga tributária que seja justa, que todos os players do mercado
paguem a mesma carga tributária e que tenham os mesmos impactos também em termos de legislação, né? Até, por exemplo, nós, quando você fala de economia circular, recicláveis, coleta de plásticos, etc., a indústria local, ela tem toda uma cadeia para trabalhar com todos esses temas. Muitos dos importados entram no Brasil sem nenhuma estrutura local, sem ninguém que seja representante ou que seja responsável por esses produtos, até em termos de periculosidade, né? Se nós temos um acidente com uma carga importada em um porto, infelizmente, normalmente é um dos fabricantes nacionais que é chamado para resolver o problema do concorrente, porque o concorrente não tem nenhuma estrutura no Brasil. Então, eu acho que é isso que precisa ser mais justo e que precisa ser entendido pelos governos, e acho que um dos nossos pontos é realmente poder trazer essa fotografia de uma forma bastante clara para mudá-la, né? Como você acabou de mencionar a questão do gás natural, né, como um importante insumo para a indústria química, eu queria te perguntar como uma gigante como a Ródia se posiciona diante da transição para uma economia de baixo carbono, considerando que vocês ainda trabalham com esses materiais advindos da, de matriz fóssil. Não existe aí uma certa contradição, você querer ser verde e, ao mesmo tempo, necessitar ainda de muito combustível fóssil? A Ródia no Brasil, eu diria que nós temos um caso bastante especial, porque hoje nós produzimos mais de 1.200.000 toneladas de produtos químicos e nós já temos 95% de neutralidade de carbono. Por quê? Porque nós investimos em uma tecnologia, um grande forno para fazer a destruição dos gases equivalentes a CO2, que nos traz esse percentual já extremamente elevado, né? Acho que hoje nós já somos uma das referências mundiais e esse projeto que nós temos é um dos maiores, na verdade é o maior das Américas, né? Um dos maiores do mundo. O que nós temos investido constantemente é para chegar nessa neutralidade. Então, a Solvay no mundo, ela tem uma referência para em 2050 já ser neutra, ou seja, nós estamos buscando mecanismos de como capturar o carbono, de como abaixar o nível de carbono nos nossos produtos, de como usar tecnologias renováveis, de como usar matérias-primas renováveis, né? Mas aqui no Brasil, eu acredito que nós vamos ser uma das primeiras fábricas de químicos no mundo a sermos carbono neutro já em 2030. Na verdade, agora nós já lançamos um novo projeto em novembro do ano passado para fazer uma troca do nosso uso de energia do gás natural para a biomassa, e nós já vamos quase a 98% de neutralidade já em 2027. Né? Além disso, aqui no Brasil, nós temos investido muito nas matérias-primas renováveis, então hoje nós já temos solventes de elevadíssimo poder de limpeza, de solução, de solubilidade, que parecem água, sem odor, etc., vindos de matérias-primas renováveis. Nós já temos polímeros para produção de roupas, já vindos de fontes renováveis. Então, nós já temos um direcionamento da nossa inovação nesse sentido, e nós já estamos trabalhando para reduzir e chegar praticamente à neutralidade de carbono já em curto prazo, em 5 anos no Brasil, mais até 2050 no mundo, né? E indo indo na direção de matérias-primas renováveis na nossa inovação. Então, é essa a química que a gente acredita que é a química das próximas décadas para o Grupo Solvay, né? E que a gente espera que seja algo a ser copiado pelos nossos concorrentes, né? Então, por isso também que nós temos uma defesa bastante grande de que cada player do mercado mundial, ele tem que pagar pelo seu conteúdo de carbono, né? Porque se eu tenho todo esse trabalho para nós termos a captura do carbono, para nós abaixarmos o conteúdo de carbono, usarmos matérias-primas renováveis, eu não posso, e tem um impacto muito baixo no planeta, eu não posso concorrer com alguém que está queimando carvão sem nenhum tipo de captura, sem nenhum tipo de amor ao planeta, para produzir o mesmo produto do que eu. Então, por isso que nós acreditamos que as emissões de carbono, elas têm que ser acompanhadas, têm que ser regulamentadas, e quem tem uma emissão ou um conteúdo de carbono mais alto, tem que pagar uma parcela por isso, porque, na verdade, os governos já estão pagando uma conta alta com isso. Quando a gente vê as queimadas na Amazônia, no Cerrado, quando a gente vê as enchentes no Sul,
essa conta acaba em cima dos governos, assim como nós vimos na Califórnia, assim como nós vimos na Espanha, assim como a gente está vendo toda essa mudança climática, no final da conta dos governos. Então, que os governos façam quem está gerando essa emissão de carbono pagar essa conta. Mas essa questão da precificação é uma tendência mundial. Você não nota que existe um movimento nessa direção? Sim, sim, temos. Tanto é que hoje a própria Solvay no mundo, quando nós vamos fazer um projeto que tenha uma emissão de carbono, nós já colocamos um valor de 90 euros nesse projeto, um custo adicional de 90 euros, por exemplo, por tonelada de carbono emitida, porque nós acreditamos que isso vai ser cobrado, e tem um trabalho muito forte nessa área, né? E eu acho que isso tem que ser colocado sim, né? E o Brasil, ele tem uma competitividade nesse ponto por causa da nossa matriz energética, por causa da fonte de renováveis que a gente tem, acesso à biomassa, acesso à oleoquímica, que hoje, quando você olha, grande parte dos nossos produtos químicos produzidos aqui já tem 40, 50% menos de conteúdo de carbono do que os concorrentes. Então, isso sendo implantado e o Brasil indo nessa direção, é uma vantagem competitiva para a indústria química brasileira fantástica para o futuro. Agora, Daniela, você apresentou para a gente aí vários esforços da Ródia e do setor químico como um todo nessa direção para uma economia de baixo carbono. Será que o setor vai conseguir ser totalmente verde a tempo de evitar o colapso climático? Que essa é a grande preocupação, né? O relógio está correndo, a gente está na premência aí de combate da emergência climática e os setores em geral precisam descarbonizar suas operações. Eu acho que sim, Rosana, eu acho que nós temos um caminho muito bem pavimentado pela frente. Eu estou até liderando a transição energética na Sustainable Business COP agora, né, na COP 30 de Belém, porque nós temos muitas iniciativas. Eu acho que tem também um programa que está sendo colocado pela Associação para o Governo, que é o PRESIC, que é justamente para a indústria química sustentável no Brasil. Então, o que é esse programa? Né? Ele tem um certo crédito de impostos que é feito para a indústria, para que ela consiga investir na química sustentável e fazer a multiplicação de impostos. Então, nós temos visto que toda vez que você tem, até quando, por exemplo, foi retirado um incentivo de imposto da indústria química em alguns anos anteriores, a penalidade fiscal do governo foi muito maior. O governo perdeu mais dinheiro deixando de dar o incentivo para a indústria química do que ganhou. E um programa que a gente está apresentando agora é justamente esse, é você poder gerar quase 112 bilhões de reais extras de impostos para a indústria química, né? 81 mil empregos através da química sustentável. Então, seria uma forma do governo estar ajudando a indústria química a fazer esse investimento, mas que vai gerar muito mais recursos para ele, né? E, como eu falei, eu vejo muitos dos nossos parceiros da indústria química brasileira já indo na direção fortemente da descarbonização. E eu acredito que os players da indústria química global que querem permanecer nas próximas décadas no mercado, eles têm que ir na direção da química sustentável, porque senão o planeta não vai aguentar. Eu concordo com você que a gente está correndo atrás do tempo, né, para poder ter um país que aguente ter uma produção correta, manter a qualidade de vida das pessoas, porque eu acho que isso é importante, né? As pessoas algumas vezes falam assim, olha, os químicos são perigosos, acabem a produção dos químicos. Não, a indústria química, ela mantém a segurança alimentar, ela mantém a segurança hospitalar, né? Eu acho que ninguém quer chegar num hospital e ter um catéter de papel solúvel, né? Não, isso é a indústria química que provê toda essa segurança hospitalar, mas você tem que fazer da maneira correta. Você tem que fazer, fazendo o seu abatimento de carbono, buscando energia de fontes limpas, tendo o menor conteúdo de carbono possível, fazendo as compensações necessárias. Então, eu acredito que as empresas químicas sérias, sim, elas estão indo na direção de que já estamos atrasados. E é por isso que, por exemplo, quando eu falo da Solvay aqui no Brasil, aonde é possível, não vai ser 2050, vai ser já 2030 que nós vamos ser carbonos neutros. E é preciso, de fato, desmistificar essa ideia, né, de que a indústria química é vilã, que persiste até hoje, infelizmente, né, Daniela? Uma visão Não, a distorcida. gente
Nós ainda às vezes escutamos isso, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender, por exemplo, a Rod é uma grande produtora de alguns produtos que, como você falou, eles vêm da origem da nafta, né? Nós fazemos o abatimento para que ele não tenha impacto no planeta, mas, por exemplo, nós fazemos fenol para resina fenólica para construção civil. Todos querem suas paredes concretadas, fortes e prédios robustos à prova de abalos sísmicos, etc. Então, você precisa da indústria química para isso, né? Solventes para limpeza hospitalar, solventes para limpeza de restaurantes, etc. Nós precisamos garantir a segurança alimentar, nós precisamos garantir fertilizantes, nós precisamos garantir alimentos para essa população que a cada ano aumenta mundialmente, e é a indústria química que garante toda essa segurança, mas ela tem que garantir com uma produção feita da forma correta e, como eu falei, garantindo que não está trazendo impacto para o planeta. Daniela, conta para mim qual a preocupação da Ródia com relação ao uso racional da água. Como é que vocês fazem esse uso? Se vocês têm, por exemplo, projetos de reuso de água, se um dia vão chegar realmente a parar de consumir água da natureza. Sim, o nosso projeto é realmente não ter nenhum uso de água de fonte externa, né? Nós ficamos 100% apenas com a recirculação de água. Nós já reduzimos enormemente a nossa captura de água, nós já reduzimos quase 70% da captura de água do que nós tínhamos no passado, e o plano é ir para 100%, né? Algumas vezes nós coletamos água, e nós coletamos uma água que é até um pouco bastante contaminada, e que nós não usamos. Na verdade, nós coletamos e devolvemos, quando devolvemos com a qualidade melhor. Mas, apesar disso, o plano realmente da Solvay no mundo é ir para zero de captura de recursos naturais e fazer realmente zero de captura de água. Então, até o ano passado, nós fizemos a inauguração de um projeto bastante grande na região de Paulínia, que minimizou muito a nossa captura de água, e o plano é ir para zero, justamente imaginando, como eu falei, que nós não vamos precisar de recursos não renováveis do planeta para poder fazer a nossa produção e para poder abastecer nossos clientes e trazer com qualidade os nossos produtos para o mercado. E como é que a Ródia lida com resíduos perigosos e efluentes industriais? O ano passado, a gente teve um projeto, nós atingimos, era até uma meta que era de 2025, que nós atingimos em 2024. Hoje, nós já estamos com 0% de resíduos sólidos sendo enviados para aterro, né? E aí, através de projetos até inovadores, por exemplo, nós trabalhamos com uma startup para uso dos nossos resíduos sólidos para produzirmos tijolos para casas populares, né? Então, são formas de você adaptar os seus resíduos que antigamente tinha uma destinação para queima ou para usos que não eram nobres, até para você poder ajudar uma população que está próxima das suas fábricas a ter casas populares com custo mais baixo, por exemplo. Muito interessante. E a questão, Daniela, da reutilização de materiais? Hoje, principalmente, por exemplo, na parte têxtil, nós estamos trabalhando bastante com a economia circular. Então, hoje, por exemplo, em termos de tubetes que nós usamos, né, para transporte dos fios, etc., eles já são todos recicláveis, todos voltam. E a gente está trabalhando muito. Nós temos hoje uma das únicas reciclagens químicas que fica na nossa fábrica de Santo André, para poder fazer a reciclagem da nossa poliamida 66, né? É um material que é bastante procurado, tem algumas marcas internacionais que elas vêm justamente focando e buscando o material reciclado, né? E nós estamos trabalhando bastante na circularidade, então até na separação de materiais e até, por exemplo, conversando até com estilistas e com o pessoal da moda para dizer assim, olha, quanto mais você usa do mesmo material, mais fácil é para nós podermos reciclar e reaproveitar. Então, trazendo um pouquinho da educação, porque às vezes o pessoal fica, vamos misturar vários materiais para fazer uma roupa. Pode ser interessante da parte fashion, mas para a reciclagem isso é um pouco mais complicado. Uhum. Então, nós temos também essa conversa com os nossos clientes. E, por exemplo, hoje na nossa fábrica têxtil, os nossos uniformes, eles já são 100% da nossa poliamida e nós já fazemos a reciclagem de 100% deles. Maravilha. Essa questão do mundo fashion tem que dar um certo freio nos delírios, porque muitas vezes são incompatíveis com a racionalidade da indústria química, né? Não, ele é possível, mas ele
quanto mais materiais você coloca É. misturados, né, mais complicado você fica para reciclagem. Então, às vezes, a gente pode conversar com o pessoal que desenvolve a moda para falar: olha, a gente consegue fazer um desempenho quase tão bom com um material, né, único dentro da mesma peça, que vai facilitar enormemente a reciclagem Agora, e Daniela, a economia circular, né? pois não. É um setor que sofre pressões nacionais e internacionais por todos os lados, né? Tem que ter plano de descarbonização, economia circular, redução da pegada hídrica, uma série de exigências. E tudo isso vai exigir altos investimentos em inovação. Você já citou aqui para gente algumas iniciativas da Rodia. Qual é o segredo para vocês avançarem em sustentabilidade sem impactar o lucro no curto prazo? Não, é um desafio, né, Rosana? É um desafio constante, porque a gente tem que ficar mesclando o nosso crescimento, o nosso desafio de EBITDA, com a questão também de trazer novidades, inovações para o mercado e, de novo, já ir pensando no caminho do futuro. Eu acho que o ponto da indústria química, ela nunca é uma indústria de curto prazo, né? Quando você faz uma nova fábrica química, ela vai sempre pensar nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, hoje, a maior parte dos players, eles já tem esse direcionamento de pensar no futuro. Mas é um desafio que se torna cada dia mais difícil, por isso que é importante também a gente ter, né, em algumas vezes, e todos os países de primeiro mundo têm esse apoio à indústria química justamente para esse desenvolvimento da química de inovação e sustentável. Então, hoje, se você vê, os Estados Unidos tem esse tipo de programa, a Coreia tem esse tipo de programa, a Índia tem esse tipo de programa, a China tem esse tipo de programa, a Alemanha tem esse tipo de programa, porque eles acreditam que a indústria química, ela é importante, ela é a mãe de todas as indústrias, ela está na base da economia de qualquer país, mas ela tem que continuar se desenvolvendo e trabalhando com inovação. Você já destacou o potencial da indústria química brasileira. E eu queria saber, dentre as soluções que vocês testaram aqui no Brasil, se algumas delas ganharam escala global. Sim, a gente tem um solvente, que na verdade hoje ele até é 80% exportado, porque os mercados internacionais eles dão mais valor para essa questão de sustentabilidade. Ele foi 100% desenvolvido aqui no Brasil, e o nome dele até é Algeu, Al de ouro e gel de terra. A gente fala que ele é ouro na terra, porque é um solvente realmente com um desempenho, ele tem todos os checklists de material renovável, baixo conteúdo de carbono, inodoro, incolor, etc. E a gente já está indo para a terceira fábrica desse solvente, principalmente para mercados mundiais. E foi Maravilha, 100% desenvolvido no Brasil. que legal. Daniela, eu queria abordar com você um pouco do pilar social da Agenda ESG e te perguntar sobre metas ou indicadores para a equidade de gênero. Eu estou falando com a CEO da empresa, né? Então, isso já demonstra realmente a preocupação e engajamento da companhia e da igualdade de oportunidades. Nós temos isso sim, Rosana, então a gente tem trabalhado, a Solvay no mundo, ela já tem metas bastante fortes de igualdade de gênero, então nós temos já a meta de em 2025 ter 30% da nossa alta gerência, ah, do sexo feminino e atingindo já 50% no curto prazo. Aqui no Brasil, nós até, do meu corpo de diretores, nós somos em 7, somos em 5 mulheres e 2 homens, né? Então a gente já está avançando, mas até o nosso desafio é trazer a equidade de gênero também nas operações. Então, por isso que nós lançamos na parte têxtil um programa chamado Mulheres de Fibra, que é para atrair jovens talentos femininos, e também a nossa parte química, um programa chamado Minas na Química, que é para atrair meninas para a indústria química também. A despeito dessa alta representatividade da Ródia no Brasil, infelizmente ainda é um setor eminentemente masculino. Sim, Qual é a sim, sua sim. sugestão, Daniela, para que outras empresas, né, que estão nos ouvindo agora consigam implementar uma agenda diversa e inclusiva com foco em equidade de gênero?
Eu acho que nós temos que trabalhar muito em exemplos, né? Então, eu mesmo sou mentora, de alguns programas e de algumas jovens talentos para mostrar que é possível, lidar com a família, com a maternidade e com a vida executiva, né? E eu acredito que é super importante também nós darmos apoio para esses jovens talentos, para jovens engenheiras, como foi o meu caso, para jovens executivas, para que elas consigam crescer dentro desse ambiente que hoje ainda é prioritariamente masculino, né? Mas que mostrar que é possível. Então, E é muito legal também, eu quero ressaltar aqui para a nossa audiência, o compromisso que vocês têm com o universo feminino, destacando uma grande iniciativa, vocês tiveram em parceria com a Pentes, e vocês doaram calcinhas absorventes sustentáveis, feitas aí com um fio específico, exatamente. exatamente para combater a chamada pobreza menstrual. Jovens no Brasil que não têm acesso a absorvente íntimo, né? E é muita gente. Não, na verdade, nós não tínhamos até uma noção, uma realidade do quão expressivo era esse número, né? E aí quando nós nos deparamos, foi um projeto muito interessante com a Pentes, porque de poder abordar, e é um assunto delicado, né? Não é um assunto que todo dia, por exemplo, está na mídia, mas que Uhum. nós resolvemos que era muito importante, e até para demonstrar esse nosso apoio, né? Como que uma jovem profissional que tem uma limitação ao acesso ao absorvente, por exemplo, vai se sentir confortável indo para o ambiente de trabalho, né? É muito difícil. Então, esse foi um dos pontos do nosso trabalho, de poder dizer, não, nós vamos garantir para essas meninas que elas tenham uma forma digna de passar por esse período todos os meses, e mostrar isso até para ser um exemplo para outras empresas, que também abordem esse tema. Quero abordar com você agora a responsabilidade da Ródia sobre a cadeia indireta. Como é que a empresa assegura transparência na cadeia de suprimentos e também combate práticas ilícitas, como, por exemplo, trabalho infantil, trabalho análogo ao da escravidão, qualquer tipo de irregularidade trabalhista. Nós temos uma iniciativa, até a Ródia foi pioneira no Brasil, nós trouxemos esse programa que veio da Europa, junto com a Ecovadis. A Ecovadis, ela faz uma análise da sua cadeia de fornecimento e ela avalia, por exemplo, seus fornecedores. Então, ela vai fazer uma auditoria nos seus fornecedores para dizer, olha, existe trabalho escravo, como que essa empresa trabalha, quais são as métricas dessa empresa, quais são as métricas ESG. Então, já faz mais de uma década que nós trabalhamos com a Ecovadis aqui no Brasil, e nós incentivamos os nossos fornecedores a adotarem essa prática, esse tipo de auditoria, né? E também recomendamos para os nossos clientes, porque através disso, se os nossos clientes também adotarem essa prática de ter os fornecedores todos tendo certeza de que estão adotando as melhores práticas, a própria competição ela fica mais saudável, né? Eu vou competir com empresas que têm as melhores práticas e que vão trazer esse benefício para a sociedade. E nós também temos um código de conduta bastante severo, né? Eu acho que hoje todas as empresas de capital aberto, principalmente as empresas de capital aberto europeias, como é o caso da Solvay, nós temos o capital aberto na Bélgica, existe um código de compliance muito forte e um treinamento que é obrigatório para 100% dos nossos funcionários. Maravilha. Daniela, muitas jovens estão te ouvindo agora, estão dizendo assim: quando eu crescer, quero ser como você. Então, qual foi o segredo, né, para você chegar nesse ponto da sua carreira tão bem-sucedida, liderando uma gigante da indústria química, que enche tantas mulheres de orgulho? Olha, Rosana, eu acho que a receita para todas as mulheres é meio básico, ela não muda muito, né? É muita dedicação, muito esforço, comprometimento e gostar do que faz, né? Eu até tenho uma filha adolescente, mas que quando era pequena perguntava, como eu viajava um pouco mais, se eu não podia trocar de emprego com meu marido, que é advogado e não viaja tanto, né? Eu falei, não, Uhum, filha, não posso trocar de emprego com seu pai, porque sua mãe ama o que ela faz. E sim. provavelmente se eu fizer o que seu pai faz, eu não vou gostar tanto. Então, eu acho que a gente tem que mostrar para nossa família o quanto nós somos felizes fazendo o que a gente ama fazer, e com isso vai toda a nossa energia, a nossa vontade de acordar todo dia de manhã e se entregar ainda mais, se dedicar ao negócio, e a gente acaba servindo uma referência futura para eles que eles também se dediquem e tenham uma carreira com que eles tenham prazer de trabalhar e prazer de se dedicar, né? Muito bem.
Daniela, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Já te convido para uma próxima oportunidade. Não, eu que agradeço muito a oportunidade, Rosana. Obrigada, obrigada por deixar compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência. Eu conversei com a Daniela Manique, CEO do grupo Solvay, que comanda a Ródia para a América Latina. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos Juliano Fonseca e o Cauã Felipe, e na edição Rafael Furugem e o Renato Barcelos. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.